Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça, nesta noite de terça-feira, estudando o livro Escalada de Luz. Vamos aqui também entrar pelo nosso perfil particular, para que a gente possa... Sueli, boa noite querida, seja bem-vinda. Vamos então mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão chegando, né? Para que a gente possa dar sequência ao nosso estudo deste livro, Escalada de Luz. Deixa eu ver aqui, pronto, agora consigo mandar. Que demora um pouquinho às vezes, né? E a gente vai então, hoje nós temos um tema... Sexo e responsabilidade. Amigos, estamos finalizando este livro, né? Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Mas não seja por isso. O ano que vem começaremos um outro estudo. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Também falando de Jerônimo Mendonça, mas agora, depois, com histórias engraçadas. Will, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Agora, então, a partir do ano que vem, Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Nós vamos pegar as melhores histórias, as histórias mais engraçadas, contadas nos livros O Gigante Deitado, A Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela, e vamos pegar também histórias do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola José Fratari Neto. Helena, boa noite, seja bem-vinda, um abraço a todos os amigos aí de Tuiutaba, Minas Gerais. Estão mandando os aviões. Só não vale derrubar o celular. Bom, gente, estamos em dose tripla hoje. Terceiro tempo. Tivemos uma palestra presencial às 15 horas na nossa casa espírita, Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Fiz a transmissão ao vivo, não sei se alguém pôde participar ou não, porque na hora da palestra a gente não consegue fazer acompanhamento, né, dos nossos dos amigos que chegam na live. Mas a live está salva, tanto lá no feed, no IGTV, como também... Silvia querida, como que você está? Me mande notícias. Estava pensando em você exatamente o dia todo. E então, como que eu diria, está lá gravada no nosso IGTV, no feed, né, do nosso Instagram, também no nosso canal do YouTube. Aqueles que quiserem assistir, a palestra foi curta, 15 a 20 minutos, com a apresentação do nosso confrade lá. Então, está lá disponível para quem quiser assistir. Flavinha, boa noite, amiga, seja bem-vinda. E então, está lá a nossa palestra que nós fizemos hoje às 15 horas e falamos sobre capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Agora há pouco, 20 horas, estivemos no CEDIME. 7 horas da manhã, Silvia. Estamos aqui, vibrando por você, querida. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. E agora às 20 horas estivemos no CEDIME, Centro Espírita Divino Mestre da cidade de Américo Brasilense. Boa noite, Tato, seja bem-vindo. E falamos sobre o Anjo da Guarda. Falamos sobre o Anjo da Guarda, que foi aquela live surpresa que nós abrimos na última sexta-feira. Então foi muito intuitiva essa palestra, o tema que achamos por bem falarmos lá em Américo. Foi muito bom contar com a presença dos nossos anjos de guarda, sempre importante, viu, Silvia? Lembre sempre do seu anjo de guarda. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Lembre sempre do seu anjo de guarda, esse espírito protetor que está ao seu lado sempre. Aproveitando a presença da Flavinha, que gostaria de agradecer de público esse trabalho que ela está fazendo agora, que já começou. Na verdade, a Flavinha já faz trabalho já há um certo tempo, né?
Da mesma forma que eu gosto de empurrar os outros, né, para o trabalho, a Flavinha que me empurrou para esse trabalho de falar sobre Jerônimo Mendonça. Então a responsabilidade é dela, de estarmos aqui há quase 3 anos falando de Jerônimo Mendonça. Solange, boa noite, seja bem-vinda. Então estamos há quase 3 anos por culpa da Flavinha. E a Flavinha é uma querida amiga e está fazendo agora um Reels com alguns trechos de algumas palestras do Jerônimo Mendonça. E é muito bom, quem puder compartilhar também, são frases pequenas, o Reels só permite acho que 1,5 minutos, então a Flavinha está fazendo esse trabalho de divulgação de trechos da palestra de Jerônimo Mendonça. Recomendo, né? Quem ainda não conhece a Flavinha, que é muito mais conhecida, né? É a nossa querida amiga Ponto Espírita. Bom, como eu falei, né? Terceiro tempo, boa noite Ari, seja bem-vindo. Terceiro tempo, né? Palestras 15 horas, palestras 20 e agora aqui. E amanhã temos dose dupla, porque às 20 horas estarei juntamente com a nossa querida amiga Tereza Alves, do Centro Espírita Irmã Gertrudes, em Recife. Olha só, vamos nos transportar para Recife e vamos falar com o tema Com Quem Andas? Com quem andas, né? Diz-me com quem andas, direi quem és e por aí vai. Então 20 horas estarei com a Tereza e 22 horas vamos dar continuidade ao livro Nos Albores da Imortalidade, continuando o serviço, capítulo 19. Lembrando aos amigos que no dia 29 de novembro teremos a presença da nossa querida amiga Ponto Espírita, a Flavinha, vai estar conosco, participando também de uma live sobre o livro Nos Albores da Imortalidade. Tá bom? E na quinta-feira, mais uma dose dupla, 7 da manhã estaremos no Café com o Evangelho, comentando um trecho de uma passagem de Atos dos Apóstolos, pouco antes de Saulo adentrar as portas de Damasco e encontrar com o nosso mestre, um trecho pequeno, mas muito profundo. Então, quinta-feira, dia 9, 7 da manhã, Café com o Evangelho. Café com o Evangelho, estaremos lá. O nosso Ari com certeza também, né? O Ari está sempre nos acompanhando. E às 20 horas estarei no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, fazendo uma palestra presencial com Não Saiba a Vossa Mão Esquerda que faz a direita. Então essa semana foi recheada de atividades. Regina, boa noite, seja bem-vinda. E por falar em atividades, o nosso querido Gleison, Samurai Espírita, vai estar falando juntamente com a nossa querida estreante de lives, né, a Miriam, do perfil Meus Livros Espíritas. E o tema, nada oportuno, paciência à luz do Espiritismo. Então, sexta-feira, 20 horas, antes da live da Neuza, né, que a Neuza está às 22, vamos então acompanhar esses queridos amigos, a Miriam e o Gleison. Tirar a música aqui para a gente falar, economizar um pouco as cordas vocais, que falei demais hoje já. Falei, terceiro tempo, como falei para vocês. Bom, vamos ver como Jerônimo coloca a questão do sexo. Sandra, boa noite. Quanto tempo, saudades. Falar de sexo é uma questão tanto quanto ainda traz uma certa nuvem de obscuridade, né? O próprio Dr. Alberto Almeida fez uma postagem que eu repostei, né? Mais ou menos sobre esse tema, mas não é o caso. Eu achei tão oportuno, que a gente sabe que o acaso não existe, ele fez uma postagem a esse respeito, e a mensagem de hoje é sexo e responsabilidade. Então, vamos ver como Jerônimo coloca para nós essa questão. A vida em toda parte se nos revela harmoniosa e perfeita. O homem, ser consciente, dotado de livre-arbítrio, com direito à livre escolha das próprias ações, será sempre um grande responsável. Entre todas as atitudes em que o discernimento nos pede exames, antes de proceder, imaginamos a mais grave de todas pela hora da conturbação que atravessamos, a que envolve o sexo.
É preciso nos conscientizarmos de que, seja dentro ou fora do casamento, não existe ligação entre um homem e uma mulher sem que para ambos a lei de causa e efeito vigore rigorosamente. As chamadas lesões afetivas podem ocasionar loucura, obsessão, suicídio, aborto criminoso ou levar a pessoa lesada à fuga pelo álcool ou pela droga, numa tentativa infeliz de autoesquecimento. Cuidado, não faça do sexo uma arma, pois ninguém é fantoche de ninguém. Se você não pretende continuar no campo da responsabilidade com esta ou aquela pessoa, então por que começou? Uma ligação sexual não é como fazer uma visita a um parque infantil, ou como se brincássemos de ciranda-cirandinha. A lei da reencarnação cobra rigorosamente semelhantes desvios, isto porque um ser humano não é um robô ou uma estátua. Como brincar com os sentimentos de uma pessoa quando a própria planta nos pede respeito? Reflitamos nas palavras de Jesus: não façai aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Boa noite, Denise. Boa noite, Kátia. Boa noite a nossa amiga Gleides, que chegou também. E Terapias Quânticas, boa noite. Sandra, fica tranquila, tá? Não se sinta cobrada, não. Fique tranquila. Sabemos como é difícil uma graduação, então após mais difícil ainda. Quem já passou sabe o quão sofrido é. Sônia, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Então, primeira, a gente sempre coloca, né? Certa vez conversávamos com os amigos e na fala de Jerônimo Mendonça ele coloca os 3 graus de responsabilidade do indivíduo humano, né? Primeiro, com a família. Segundo, com o trabalho, e o estudo entra aí. E o terceiro, com a parte espiritual. Boa noite, Leninha, tudo bem? Espero que esteja melhor aí para você, que a energia já tenha voltado, que passaram por situações difíceis, não é? Então, realmente foi uma catástrofe que aconteceu com a cidade de São Paulo e outras cidades também do interior de São Paulo. E falamos então nessa situação, desconcentrei um pouquinho que o Totozinho entrou aqui um pouco, ele quis participar aqui do evento, mas vamos lá. E, bom, retomamos um pouco agora, então, o tema que o Jerônimo nos trouxe. Ele coloca com muita propriedade a questão do relacionamento, seja um relacionamento afetivo, como também o relacionamento sexual, que envolve uma abertura de corpo e alma entre 2 seres. E essa responsabilidade me faz lembrar de uma mensagem que está lá no Sinal Verde, de André Luiz. Acho que, se não me engano, relacionamento afetivo, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do capítulo, mas mais ou menos assim. Não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa suportar. No 4G, né? Complicado, Leninha. Não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa suportar. Isso vale para tudo, não só no campo da afetividade, como no campo profissional, no campo religioso. Antes de assumir qualquer compromisso, veja se você vai dar conta. Veja se você tem estrutura para dar conta, para levar avante aquilo que você se propôs. E em matéria afetiva, obrigado, Flavinha. Flavinha é expert em Sinal Verde, pois já fez lá atrás estudo do livro Sinal Verde, quando ela fazia live diária às 13h30, nos áureos tempos da pandemia, né? Que graças a Deus está indo embora. Bom, lembrarmos então dessa questão que o Jerônimo vem nos trazer. Foi o Google, obrigado. Ele fala assim, vamos retomar então frase a frase. Sexo e responsabilidade. A vida em toda parte se nos revela harmoniosa e perfeita.
Então a vida é harmônica e perfeita. E nós temos a capacidade de criar a desarmonia e deixar imperfeita a nossa vida e a vida dos outros. Somos responsáveis pelas emanações mentais, de áudio, de vídeo, de toda escrita, falada e auditiva que mentalizamos nos outros. Então, a vida é bela. Nós, muitas vezes, transformamos a beleza em caos. E aí ele coloca na condição, o ser humano, que é um ser consciente, dotado de livre-arbítrio, com direito à livre escolha das próprias ações, será sempre um grande responsável. Ah, eu não sabia que isso é errado. Gente, em pleno século XXI, você não saber que brincar com o sentimento dos outros é errado é muita falta de humanidade. A gente precisamos, na verdade, estarmos ligados a esta questão. Nós temos consciência dos nossos atos. Nós não somos animais. Não somos animais, na verdade, Embora aparentemente racionais, que tem alguns que nem parece que são, os nossos animais, nossos irmãos menores, às vezes têm mais carinho e afeto do que muitos seres humanos, mas não estamos nesse campo de julgamento neste momento. Somos mestres do caos, Ou como os mais dois, responsabilidade afetiva. Exatamente. Entre todas as atitudes em que o discernimento nos pede exames antes de proceder, imaginamos o mais grave de todas pela hora da conturbação que atravessamos a que envolve o sexo. Porque a gente fala assim, o envolvimento sexual entre dois seres é o ato mais de proximidade. Você pode ter um relacionamento de amizade com uma pessoa, você pode ter um relacionamento afetivo sem entrar no campo da sexualidade, mas quando entra no campo da sexualidade, há energias que se fluem de indivíduo a indivíduo. Não há apenas e tão somente uma sensação física, há energias sutis que nós não conseguimos compreender. Então há uma troca fluídica muito grande no ato sexual. Então a responsabilidade naquele momento, você não é um bicho, Você não mantém um relacionamento sexual apenas por prazer. Existe a sua responsabilidade como ser humano encarnado neste planeta. Então, é sim um campo perigoso a ser trilhado se você não tiver responsabilidade. É preciso nos conscientizarmos de que, seja dentro ou fora do casamento, olha só, o Jerônimo aqui não está criando o pudor de falar que o relacionamento sexual só pode acontecer após o casamento. Não, longe disso, ele tem plena consciência da realidade que cerca. E isso foi escrito em 1970 e pouco. Nem é nos tempos atuais onde impera alguma certa permissividade absurda, de um ponto de vista geral. Não estamos trabalhando num antro de castidade, mas também hoje há uma permissividade absurda em todas as situações e gerando compromissos e comprometimentos das mais diversas formas, como ele vai tratar avante. As chamadas lesões afetivas podem ocasionar loucura, obsessão, suicídio, aborto criminoso ou levar a pessoa lesada à fuga pelo álcool ou pela droga, numa tentativa infeliz de autoesquecimento. E aí não dá para dizer que você não sabia. Você é responsável pelos problemas que você gera pelas suas ações no outro. Você criou um vínculo que, se a pessoa vai para um caminho do álcool, da droga, do suicídio, da depressão, você tem uma participação nesse meio. Então, cuidado com aquilo que você pensa, fala e faz. É responsabilidade nossa. Nós podemos elevar uma pessoa, podemos jogá-la no fundo do poço. Depende da nossa palavra. Então nós temos a responsabilidade de acolher as pessoas
e não de depreciá-las. E em todos os sentidos, inclusive no campo no ponto de vista afetivo. Ele coloca assim: cuidado, não faça do sexo uma arma, pois ninguém é fantoche de ninguém. Ele fez um trocadilho aqui, porque antigamente havia uma campanha do trânsito que dizia assim: não faça do seu carro uma arma, que a vítima pode ser você. Então, mostrava algumas situações de direção perigosa, tudo mais, álcool com veículo, com direção, tudo mais. Então tinha essa frase desse comercial que falava nisso: não faça do seu carro uma arma, pois a vítima pode ser você. E ele pegou esse trocadilho e trouxe, né? Olá, Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Ele pegou esse trocadilho e fez: cuidado, não faça do sexo uma arma, pois ninguém é fantoche de ninguém. Todo mundo, né, tem uma mente, é um espírito encarnado. Então você não tem que brincar com o sentimento dos outros. Você não tem que fazer ninguém de joguete, né, fazer alguém de fantoche, como ele está colocando aqui para nós. Tubo de pasta de dente, o Ari. Ari. E ele continua: se você não pretende continuar no campo da responsabilidade com essa ou aquela pessoa, então por que começou? Tudo bem, de repente você pode ter começado, pode ter tido uma fé logo no começo, uma sensibilidade, um flerte, alguma situação que te tocou aquela pessoa. E nossa, veio flerte. De onde que veio flerte? Essa é da época do Will e do Ari, né? Flerte. Gente, que coisa. Essa surgiu aí, veio de algum lugar. Então, quando você tem, né, fica de repente, tem um certo envolvimento com uma pessoa, tudo bem, mas de repente não deu certo, nada mais justo que você chegar e conversar com a pessoa abertamente, de uma forma, né, humana, não por simplesmente descartar as pessoas. Ninguém, flerte fatal. Boa noite, Marisa, seja bem-vinda. Para quem não conhece, Marisa é a mãe da nossa querida Miriam. Seja bem-vinda, Marisa. E então a responsabilidade é nossa, sim. Se você não quer continuar no relacionamento, seja honesto, seja franco, sincero. Agora, não utilize o sincericídio, né? Ofendendo a pessoa, magoando, jogando a pessoa no fundo do poço, né? Entre e saia de um relacionamento da mesma forma que você entrou, para que você não tenha problemas no futuro, né? É claro que a gente sabe que qualquer relacionamento, principalmente quando tem algumas situações de desavenças ou de rompimento de um relacionamento, sempre há chamuscado de cada lado, né? Não pode dizer que alguém saiu totalmente ileso de um relacionamento, de um fim de um relacionamento, né? Mas também não vamos dizer que a pessoa tem que ficar eternamente à mercê de maus tratos, de uma vida, né, que venha a sofrer violência de todo tipo. Então não é por aí também. E aí ele faz uma comparação, né? Uma ligação sexual não é como fazer uma visita a um parque infantil, ou como se a gente brincasse de ciranda cirandinha. A lei da reencarnação cobra rigorosamente semelhantes desvios. Isto porque o ser humano não é um robô ou uma estátua. Então nós temos responsabilidade, sim, pelas projeções mentais, pelas nossas formas de nos relacionarmos com as pessoas. E aí a gente vai criar, né, karmas para o futuro. Se nós não resolvermos as nossas diferenças enquanto estivermos lado a lado com os nossos amigos, tenhamos a certeza, é um débito para o futuro, é mais um carnê aí que vai para a nossa contabilidade. E aí vai falar: nossa, de novo essa pessoa, você não soube se relacionar com ela, você teve oportunidade e utilizou mal esta oportunidade. Estamos todos a caminho da evolução, mas o caminho é árduo e a trilha é difícil.
Mas, né, estamos aqui aprendendo um pouquinho com o nosso Mestre Jesus. E aí ele traz também para nós o seguinte, né? Como brincar com os sentimentos de uma pessoa quando a própria planta nos pede respeito? Olha, ele está falando até no nível das esferas, né? O nível vegetal, o nível animal e o hominal, né? Então ele fala assim, se você não deve brincar, né? A própria planta tem sentimentos e pede respeito, isso foi provado já cientificamente. Como mais brincar com o sentimento de uma pessoa? Nós não devemos brincar com o sentimento de ninguém. A gente tem que ser sincero e autêntico nos nossos relacionamentos, né? E aí ele vai finalizar com a frase célebre de Jesus: reflitamos nas palavras de Jesus, não façai aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então é muito simples, né? Se você não fizer para o outro, não quer para você, não faça para o outro. É bom para você? Então pode fazer para o outro. É essa que é a balança que nós temos que medir. Aquilo que nós vamos medir, né? Quais são os pratos da balança? É bom para mim? Posso fazer para o outro. Não é bom para mim? Então não faça para o outro. Agora, quando a gente precisa analisar também essa questão de fazer para o outro que gostaria que fizesse para você. Então vamos colocar um exemplo muito fora de contexto, só para a gente entender também que não precisa levar o pé da letra. Se você gosta, digamos, de melancia, você adora melancia, e tem uma pessoa que você conhece que ela é alérgica à melancia, por exemplo. Então não adianta você dar melancia para ela, né? Você adora melancia, então para você vai dar melancia para ela. Tudo bem, você vai dar uma fruta que ela não tenha alergia, não seja alérgica àquela fruta. Eu dei um exemplo de melancia por acaso, tá? Então, a gente fazer para o outro aquilo que a gente quer para a gente, desde que aquilo que você vai fazer para o outro também seja bom para ele. Senão, você está sendo hipócrita na sua bondade. E em termos de relacionamento é mais ou menos assim. Você quer para você quer para o teu filho, para tua filha, para tua mãe, para o teu pai, para tua esposa, para o teu marido. Se é bom para você, então pode fazer para o outro. Agora, se você não acha legal aquilo, não vamos fazer isso para os outros também, né? E aí nós fechamos este capítulo do livro Escalada de Luz. Na segunda-feira que vem, teremos 3 mensagens em uma. Por quê? Porque ela é relativamente curta, são 3 mensagens curtas. Recado, definições e apelo. Recado, definições e apelo. Então são 3 mensagens curtas que nós vamos falar na segunda-feira, dia 13 de novembro. Olha, já estamos chegando a quase um mês do Natal, hein? E no Natal, entre Natal e Ano Novo, nós vamos fazer uma pausa. Eu já falei para vocês, né? Nós vamos com as nossas lives até o dia 20 de dezembro. E aí a gente retoma em janeiro, depois precisa ver certinho que dia que vai ser. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Chegou para a nossa prece. E hoje a prece novamente muito especial para nossa querida Silvia, que amanhã, 7 horas, está entrando no procedimento cirúrgico, rogando a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que possa auxiliar os médicos da Terra no procedimento que a Silvia vai passar amanhã. Então, convido a todos para orarmos. Se assiste à tarde. Fica tranquila, Camila. Fica de boa. Fica tranquila, querida. Bom, então vamos às nossas vibrações. Neste momento, gostaria de te convidar, meu querido amigo, minha querida amiga, se assim você se sentir confortável, para fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e conforme vai expirando, vai relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente,
Deixe-se envolver pelos acordes dessa melodia que toca o nosso coração e pulsa junto com o mais suave som do universo. E neste momento, vamos agradecer. Agradecer a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade desta existência. Agradecer por tantas e tantas bênçãos que a espiritualidade nos concede, que apesar das dores e dos sofrimentos temos tanto a agradecer, Mestre. Rogarmos a este Mestre querido, nosso Mestre Jesus, que possa abençoar a cada um de nós que aqui se encontra reunidos. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, as pessoas que nos pediram preces ao longo do dia, que estão em nossos pensamentos. Neste momento vamos fazer uma prece em especial, um pedido para que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa ir até a nossa querida Silvia em São José dos Campos, tranquilizando-a no procedimento que ela vai passar, auxiliando também os médicos da terra na realização deste procedimento, que na graça de Deus tudo correrá bem, com a permissão do Pai. Ela sairá tranquila e serena, recebendo todo o amparo da espiritualidade amiga. Vamos rogar pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-teto, pelos irmãos que estão nos hospitais ou acamados em seus lares, e pelos nossos anjos de guarda, esses queridos amigos que estão sempre ao nosso lado, diuturnamente velando por cada um de nós. Que as bênçãos de Deus derrame sobre todos nós, e assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor, que assim seja. A Silvia falou que está no Hospital Pio XII, em São José dos Campos. Então, vibremos por ela, né? Todos nós em vibração pela nossa querida Silvia. Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de todos vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.